Piracicaba. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, bom te ver. Faz tempo que a gente não se encontra. Pois é, rapaz. Minha filha que gosta, ela fala que sempre que tem um novo, a Maria ela gosta de colocar os fundos aqui, vamos modificando. Então, ela gosta mais daqueles de praia, sabe? Ela falou, papai, ela me perguntou, papai, por que seus livros estão virados? Eu falei, porque é o que eu já li, filha. Eu vou para não repetir, entendeu? Vou acionar o streaming, tá, professor? Beleza. Podemos, Thiago? Tudo certo, professor. Se o senhor quiser começar. Tá bom. Boa tarde a todos, né? Vamos então dar início aqui à nossa 136ª reunião ordinária da Comissão da Pós-Graduação da FEA, tá? Dando aqui as boas-vindas ao professor Tabajara, né? Que está integrando como representante do curso de pós-graduação da administração. Seja bem-vindo, vai nos colaborar muito com a gente aqui com o desenvolvimento das nossas políticas de pós-graduação. Seja bastante bem-vindo aí. É um ambiente bastante produtivo. A pós-graduação é como se ela funcionasse num outro mundo, né, que está caminhando por uma grande desburocratização, né? E eu acho que vai ser muito, muito proveitoso aí a sua participação e a sua experiência na FEA junto conosco. Muito obrigado, Maria. Passamos, então, agora para a nossa ordem do dia, né? Podemos começar assim, né, Tiago? Tudo bem? Correto, professor. Perfeito. É só para orientação aqui, para a gente seguir maior agilidade aqui. Não vou prometer que a reunião vai ser rápida, porque se a gente promete, normalmente ela não é. Então, surgiu um ponto específico em relação à gestão da pós-graduação, que eu preferia, ao invés de tratá-lo como comunicado, tratá-lo como um assunto para ouvi-los, né? É referente à consulta feita pela RPG, se existe alguma orientação a respeito aí da disponibilização da gravação, né, do exame de qualificação e de defesas, né? Você pode passar ele para a gente, Tiago, por favor? Então, a princípio, né, Tiago, a consulta é que nós, a priori, vamos definir se a gente vai continuar gravando e armazenando e disponibilizando essa gravação, né, das bancas. Então, isso é uma decisão, correto, Tiago? Isso, professor. A gente consultou, porque as sessões são gravadas, né, e transmitidas de acesso público, e depois, tanto no exame de qualificação quanto a gravação da defesa, ela é disponibilizada ao aluno e orientador através de e-mail, para que os alunos peguem as sugestões da banca, né, façam melhorias ali no trabalho, né, a intenção é essa. E a gente tem feito assim desde o começo da pandemia, mas surgiu algumas dúvidas, né, em relação se esse procedimento estava sendo feito da forma correta e se havia alguma orientação da Pró-Reitoria a Pró-Reitoria de Pós-Graduação sobre isso. E a gente recebeu a resposta da Câmara de Normas que eles não têm nenhuma informação a respeito. Então, foi nesse ponto que a gente está, professor. Por que eu trouxe para discutir com vocês? Porque, possivelmente, isso é um aspecto que deve continuar, né? Mantido aquele fato do orientador e o orientado estiver presente na unidade, todos os demais membros podem participar de forma à distância, né? A gente acredita que isso deva continuar por causa da questão da mobilidade, recursos, né? E também foi feito pesquisas, né, junto aos orientadores, orientados e membros
sobre a qualidade, né, do processo. E a avaliação é muito positiva. Mais de 90% diz que não há perda de qualidade, tanto para os avaliadores quanto para os avaliados. O método tem funcionado e eu acho que isso deve ficar. Bom, tem 2 aspectos que é importante. Isso gera um custo para a gente gravar e armazenar isso. Segundo, também gera um feedback, é uma gravação, gera ali, tiver alguma intercorrência na relação orientador-orientado, né? Também gera um material disponível que pode ser verificado a qualquer tempo. A gente está antecipando isso porque até março nós estamos cobertos pela resolução do Conselho de Pós-Graduação da USP, que é a figura das disciplinas não presenciais. Se tiver disciplinas, por exemplo, não presenciais em janeiro, no modelo disciplinas de verão, poderão continuar até março, né, as disciplinas sendo realizadas no formato não presencial. A partir de março, está programado o retorno, né, de todas as atividades no modelo presencial, exceto aquelas disciplinas que foram criadas ou reformuladas a partir da resolução que permite, né, de serem ministradas na forma não presencial. Então, em função disso, eu queria ouvi-los, né? O que vocês pensam sobre essa questão do gravar, do armazenar? Não, acho que vamos continuar fazendo, mas não há necessidade de gravar, armazenar e disponibilizar. Isso eu queria ouvir os 3 programas e os demais membros, né, para a gente já ir pensando como é que a gente vai tratar isso a partir do ano que vem, dado que essa prática possivelmente deve persistir, tá bom? Abro a palavra, então, aí aos nossos membros, os coordenadores e, na sequência, os demais membros. Podemos começar pela menor idade, entendeu? Luciano? Bom, boa tarde a todos. Olha, Mori, eu acho que é uma coisa bem simples, né? Eu sou favorável, né? Eu acho que é uma informação que, às vezes, ajuda, né? O aluno e o orientador, quando eles deixaram passar alguma coisa, a pegar essas informações e a qualquer eventualidade também que aconteça, eu acho que é positivo, né? A não ser que a gente não tenha espaço, alguma coisa limitante, eu sou favorável a manter essa gravação e a disponibilização, do jeito que é feito. Perfeito. João? Estou nominando, né? Porque às vezes o pessoal fica esperando um esperando o outro, aí eu já vou nominando e a gente já vai dando celeridade. Mas você falou da minoridade, né? Eu me sinto lisonjeado aqui, então. Pô, Maurino, para ser sincero, sou um pouco indiferente, assim, não sei se... Hoje em dia ficam disponíveis, né? As gravações. Sim, ficam disponíveis. Acho que é interessante, né, o aluno ter mais esse recurso, por exemplo, para aperfeiçoar o seu trabalho em exame de qualificação, por exemplo. Eu queria só dar um relato, né, nessa linha, João. Eu tive um orientado que perdeu o prazo, não entregou e tal, né? E foi muito interessante, que ele usou as gravações, isso aqui ele gravou, né, todas as arguições, e aí ele fez lá algumas acusações, né, em relação que os membros da banca eram meus amigos, não sei o quê, e ele foi reprovado. Eu falei, mas não, todo mundo é amigo. É o que você entende por amigo ou por conflito de interesse do artigo 12 do Código de Ética da USP. Isso é uma coisa, ser amigo da classe acadêmica, científica, isso é natural. E foi interessante que, ao anexar os áudios que ele gravou, primeiro ele gravou indevidamente sem pedir autorização, né? Mesmo assim, se você ouvir os áudios, seria ruim para ele, porque mostrou que a gente fez o trabalho de forma séria, ponderada, não teve excesso, não teve assédio, não teve nenhuma prática nesse sentido, né? Então, a gente trouxe esse assunto porque é um aperfeiçoamento do modelo de transparência. Claro que tem um custo de armazenamento disso, mas também é uma forma de aperfeiçoamento da relação de transparência, da relação orientador-orientado, banca, né? Tá? Eu achei que foi ótimo, porque para mim dirimiu os meus problemas nas acusações que ele fez. Pô, realmente, de fato, não procede o que você está dizendo aqui, ó, né?
A banca procedeu corretamente. Os seus próprios áudios denunciam. Talvez o único inconveniente seja esse mesmo, né? Vivemos numa sociedade hoje da dialógica, né? E aliado a isso, João, né, Tiago, nós esquecemos de pautar. Alguns têm reclamado um pouquinho da questão do direito de imagem, né? Tem uma reclamação do aluno, né, sobre a questão da exposição, porque dependendo do tipo da banca, ele diz que ele está sendo exposto, né? Também temos que agora jogar. Mas a banca é pública, né? Que você não pode fazer defesa de porta fechada, né? João, a banca é pública, mas usar um trecho que o aluno se sinta, sei lá, envergonhado e depois isso ser reproduzido, eu acho que é nesse sentido, de você reproduzir situações vexatórias, né? Porque público mas é uma vez só. Então, mas quem é que está com mais restrições aí? Isso são os alunos. Tiago, acho que o Tiago tem uma complementação, por favor. Oi, professor. É exatamente esse ponto que a professora Janaína citou, né, que a gente tem um pouco de receio por não haver uma regulamentação da USP nesse sentido. Então, eu até tomo a liberdade só para expor para vocês, mas não causando nenhuma tendência, assim, mas eu até conversei com a Cris sobre esse assunto, e ela falou que se houver a necessidade, se a comissão entender dessa forma, a gente pode pensar no encaminhamento de uma consulta PG, tá? Ela se prontificou a nos auxiliar nisso também, tá bom? Para ver essa questão do direito de imagem, né? Se poderia, porque a gente só encaminha para o orientador e para o aluno, mas hoje em dia, né, é simplesmente um link, pode encaminhar para outra pessoa tomar uma outra proporção, né? Entendi. Eu acho que é interessante mas aí fazer a consulta, né? Assim, só para complementar, mas aí, de qualquer forma, eu acho que o que a gente está compartilhando, disponibilizando, é a versão integral, né? Acho que se alguém vai e faz um recorte ou usa um trecho de maneira inadequada, tirando de contexto, o crime aí, vamos assim dizer, é de quem faz isso, não é da gente que disponibiliza dentro de um contexto de algo que aconteceu em sua plenitude. Perfeito. Eu concordo com o professor Botelho. A Bárbara, por favor. Não seria possível dar a opção de gravar ou não depois que tudo voltar a ser presencial? A gente está conversando, sabe, Bárbara? A ideia hoje é começar a discutir o assunto, ver os prós e contras, né? Ver também se tem algumas limitações legais sobre isso, né? É claro que no passado a gente assistia uma banca, a gente ficava horrorizado, dependendo da banca. Assim, se fosse tratada nos moldes de hoje, com certeza tinha processos por assédio moral explícito, humilhação, etc., né? Mas, assim, eu acho que os orientadores têm tratado com muito mais seriedade, é uma forma de controle também. Eu posso fazer uma crítica ao seu trabalho de forma contundente, séria, né, mas respeitosa, sem ter que entrar em limites, né, que ultrapassem a agressão, né, do indivíduo, né, da imagem do indivíduo, do direito. Eu acredito que acaba virando também um controle social, a gente ter se a gente, por acaso, tinha, ou teve, ou foi influenciado, ou foi forjado numa conduta, né, talvez um pouco mais agressiva, eu acho que é um momento importante para a gente rever isso também, que a gente pode ser crítico, pode fazer o nosso trabalho de cátedra, né, como a gente tem que fazê-lo, né, mas de forma que não precisa, né, transparecer esse tipo de ofensa, né? Eu participei de algumas bancas de TCC da graduação e os próprios alunos pediam para gravar, né, no Google Meet, para eles verem depois, para aperfeiçoarem, mas eu acho que uma solução seria grave e depois que termina, se o aluno se sente de alguma forma constrangido, não disponibiliza. Talvez se essa decisão pudesse ser tomada depois do fato acontecido, talvez fosse mais fácil para o aluno decidir. Porque também, se ele decidir antes, se for dada a opção de decisão, né? Se vai gravar ou não. Se ele decidir antes que vai gravar, e aí, de repente, ele se sente constrangido por algum motivo, também pode ser um problema, né? Uhum. Professor Luciano? Assim,
eu seria favorável, né, à gravação, e por uma questão de transparência e numa eventualidade como você citou, Amaury, que ocorreu com você, que pode ocorrer dos dois lados, né? Tanto do pessoal da banca quanto quem está sendo arguido, né? Mas, de fato, né, pode ter algum problema aí que foi citado. Eu estava pensando, se não resolve, para deixar claro, né, que o acesso é para orientador e orientado, que eles que vão ter acesso, né? E se não resolve, um termo de compromisso assinado para qual dos dois pedir, né, para ter acesso, um termo falando que não é para divulgação, né, que é só para assistir e não é para repassar, né, não é para reproduzir em outros. Aí a pessoa assina, né? Eu acho que isso evitaria muito esse problema de estar repassando. E aí, como a pessoa assinou, se foi repassado, né? Tem alguma coisa ali. Eu acho que o Luciano trouxe um aspecto importante, né, para a gente discutir, que primeiro nós estamos num modelo de transição, né? A banca de defesa, ela é aberta. Mas qual é o entendimento de aberto? Aberto, plenamente disponível a qualquer tempo, ou aberto aquele dia, aquela data, naquele evento ou naquela fala, né? O direito de reprodução e manutenção perpétua daquela sessão, que é quando você grava e deixa disponível isso em algum portal, você está dizendo que aquela sessão ela é aberta e por tempo ilimitado, né? Mas aí o João pode até nos ajudar, porque ele é nosso jurista aqui, né? Estúdio já fez aí, já passou por essa cadeira, né, João? Eu acho que aí tem alguns entendimentos que a gente também está num momento de transição, né? Em sair daquilo que era aberto presencial para o aberto digital, né? Eu não sei se eu também estou fazendo muita confusão ou ilação aqui, alguma ilação indevida, tá? Mas eu acho que é um momento de transição. Hoje, por exemplo, a questão das aulas não presenciais, né? Existe já um entendimento. Eu não posso pedir para os alunos abrirem as câmeras lá e dizer, olha, por quê? Pode gerar um constrangimento, né? Então, já existe... Por quê? Né? Tem um limite aí também, né? Espacial, né? No digital. E qual é esse limite espacial e temporal no digital que se compara com o modus operandi de uma qualificação e uma defesa? A qualificação é fechada, mas a defesa ela é aberta, mas aberta a uma sala física, um momento específico, né? Se alguém falar, eu quero gravar aqui, não, mas teria que ter autorização do indivíduo por causa dos direitos de imagem. Então, eu acho que talvez esses encaminhamentos e ouvir vocês é importante para a gente pensar, né? Por isso que eu tentei trazê-lo já de imediato para a gente tentar ouvir e enriquecer esse debate, tá? Professora Janaína? Oi, Amaury, eu ia falar um pouco do que você comentou aí desse momento de transição, né? A gente está ainda sob o efeito aí de uma resolução que permite um monte de coisa, mas ano que vem não vai ser assim mais. E pode ser que muitas bancas ocorram 100% presencialmente. Nós nunca gravamos. E aí, para gravar, tem toda essa questão da autorização prévia, para divulgar é outra autorização. Então, eu acho que a gente tem que ser muito prudente e fazer essa consulta para a CG, sim. E como deve ser esse termo, né? O Luciano falou do termo, é isso aí, tem que ter um termo. E aí eu acho que cabe ao orientador decidir se quer ou não gravar, se quer ou não enviar para o aluno. Na minha opinião, é o orientador que decide. E se for gravar, tem que ter autorização de todos os membros. Aí tem que ver qual que é o padrão, né, jurídico para fazer isso, né? Mas não dá para decidir isso agora. A gente tem que ter essa orientação, não só da CG, mas da própria PRPG, né? Como é que vão ser as bancas no ano que vem? Eles vão permitir fazer esse modelo 100% online? Talvez não se permita mais, né? Não sei. Eu acho que a gente tem que consultar. Os nossos regulamentos, Janaína, já nos permite fazê-lo, todos os membros, exceto o orientador e o aluno, né?
Então, nesse caso, nós teríamos um modelo parcial aí, né? Isso, e não é Google Meet, é na nossa sala lá de defesas. Será que é fácil gravar? É outra realidade, né? Esse foi o jeito que a gente fez para tornar pública a defesa, mas a forma tradicional é realmente abrir a porta, né? Então, a gente está nesse momento de transição que está sem regra. Eu prefiro aguardar a consulta para a CG. Não, e assim, só para, talvez me possa ter me expressado mal, mas assim, a minha intenção não era decidir, era mais a gente começar a dialogar mesmo, sabe? E assim, buscar um encaminhamento, porque isso vai bater na nossa porta daqui uns dias e a gente já está pensando no assunto, né? A situação, tá? Ok. Professor Tabajara? Acho que ele pediu, mas acho que ele abaixou a mão, então. Não, ele está falando... Desculpa, estou falando com o microfone desligado, desculpa. Obrigado, Mauri, pela palavra. O que eu ia dizer vai no sentido da última frase da professora Janaína, que é o seguinte: esse assunto é tão sério, tão importante, com tantas implicações, que eu acho que a gente tem que receber mesmo uma diretriz, uma norma da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Eu acho que o nosso esforço tem que ser mais no sentido de cobrá-los disso do que de tentar desenvolver uma regra própria. De qualquer modo, enquanto se aguarda, eu acho que também a gente tem que pensar o seguinte: a universidade tem quase 250 programas de pós-graduação. Eu acho que valeria, de repente, uma sondagem em pelo menos uma parte desses programas, porque imagino que já tenha gente mais avançada ou embasada nessa questão. Mas eu acho que a realidade, a partir do ano que vem, vai mudar. Eu acho que nós vamos poder... As bancas com pessoas à distância vão existir, vai ter esse problema de gravação, hora sim, hora não, quando a banca não for 100% presencial e tal. Mas esse assunto é sério e importante demais. Eu tenho receio da gente gastar energia desnecessariamente, né? Então, eu acho que o esforço tinha que ser mais em cobrar um posicionamento da universidade em relação a isso. Posicionamento geral. Eu queria só... posso só comentar na fala do Tiago aí? Ô, Tiago, mas essa resposta não é uma resposta, né? Isso aí é o típico momento de transição que vai ser vai ter um outro pró-reitor, porque eles precisam dar uma resposta, né? Aí no e-mail nós não temos nada a respeito. Mas a gente precisa ter uma normativa sobre isso. E aí, por isso que a gente está indo falar com a Procuradoria-Geral, mas a PRPG tem que editar uma norma para instruir todos os programas, não a norma. O esforço tem que ser nesse sentido aí, Jana. Sim, exatamente. Porque aí a Bárbara colocou ali, né, que os alunos não querem anotar desesperadamente. É ótimo, isso para os alunos é ótimo mesmo, mas precisa ter o respaldo jurídico. Todo mundo que participar daquela banca tem que concordar. Para o aluno é bom, mas e se um membro da banca não quiser, por algum motivo, qualquer motivo, não nada a ver com vexatório nem nada, eu não quero. E aí, se ele não autorizar, não pode fazer a gravação, né? Então, a gente tem que ter essa visão de como fazer, e quando for possível, a gente faz, porque realmente tem muitos benefícios, né? Eu acho que a gente é Procuradoria Jurídica, é isso? Isso. Não é PG, é PJ. PJ, perdão. Procuradoria Geral, né? Geral, isso. Eu sou favorável a forçar a pós-graduação, não a Procuradoria Jurídica. A Procuradoria Jurídica é a gente tentando resolver o problema. Eu acho que não tem que ser a gente. Eu acho que essa norma tem que vir da universidade. Eu acho que a gente poderia, professor Tabajara, fazer os dois caminhos. Eu já vou preparar, se vocês concordarem, uma solicitação, né, à Câmara Curricular ou à Câmara de Normas, tá? Eu acho que é a Câmara de Normas ou Câmara de Avaliação, mas eu tenho que consultar primeiro uma das 3 câmaras de normas para se pronunciar sobre isso. Uma vez feito, né, e dadas as implicações que a gente apresenta, e eu discuto, levo isso ao pró-reitor de pós-graduação, isso pode ser item de pauta do Conselho de Pós-Graduação que emite. Para a emissão das normas, normalmente elas saem um entendimento de uma das câmaras curricular, normas e avaliação, e isso vai ser validado no Conselho de Pós-Graduação, que são 3 vezes por ano, tem a última reunião em novembro ou dezembro. Tá? Mas eu já posso fazer esse trabalho junto à Pró-Reitoria, porque a gente entende que é um assunto que merece atenção, e a gente pode fazer simultaneamente a consulta, né?
eu também entendo. A Procuradoria é um advogado da USP que diz, olha, eu olhando as normas aqui, eu entendo mais ou menos assim. Ao meu ver, né, é apenas uma das vozes, é uma leitura do cenário jurídico existente. Né? O problema aqui na USP é que, às vezes, a gente olha as decisões com todo respeito, né, ao bom trabalho, né, o excelente trabalho realizado pela Procuradoria, como verdade absoluta. Tá? E eu concordo com o professor Tabajara. Eu acho que a universidade tem que se pronunciar e não só a PG. E, às vezes, a gente descarrega na Procuradoria, né, uma responsabilidade que ela, na verdade, não tem esse poder decisório normativo. Né? É um interpretativo, é uma pessoa que está interpretando. Mas isso também restringe aqui a minha fala, a minha percepção pessoal e não deste colegiado, tá bom? Mas podemos encaminhar dessa forma, se vocês concordarem. Tanto uma consulta, para ver já o nível de interpretação, talvez até ter alguma consulta anterior sobre isso, né? Porque o Marcos, na verdade, representa ali a secretaria da PRPG, né? Ele não representa as jurisprudências já analisadas, tá? E fazer essa consulta à PRPG, tá bom? Então, de fato, eu acho que o grande problema hoje é que a gente está com excesso de judicialização, né? Qualquer coisa agora é motivo para as pessoas entrarem com interpelação judicial, né? E aí você potencializa isso, né? Com a gravação e disponibilização de imagem, né? E acho que essa é a grande preocupação. Por isso que eu acho é que, na verdade, os procuradores da universidade sempre acabam devolvendo, tipo assim, você que experimenta, né? Experimente você aí para ver o que vai dar. O cara nunca dá uma posição definitiva, né? Mas é assim, quer dizer, nós vamos tentar resolver quando o fato ocorrer, né? Mas, assim, por exemplo, a Bárbara falou do ponto de vista da proteção da imagem do examinando, mas também ficam aí à mercê de eventuais riscos de uso de imagem os examinadores, né? Quer dizer, todo mundo que participa, né, do evento de avaliação está sujeito a ter, obviamente, distorção ali no uso editado das imagens, por exemplo, né? Ou, enfim, os exemplos são muitos, né? Então, mas de fato, cara, a gente vai ter que aprender isso meio fazendo mesmo. Mas a princípio, acho que a gente não vai conseguir evitar, né, a socialização, né, o uso da tecnologia, que, como toda tecnologia, produz beneficiários e vítimas. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, institucionalmente. Talvez a PJ seja interessante, porque talvez ela tenha também demanda de outros programas, como você mesmo sugeriu, Amaury. Isso. Exatamente. Temos mais alguém? Alguém gostaria de registrar a sua opinião? Podemos conduzir desta forma, né? A gente vai dar um encaminhamento aqui, não é uma deliberação de como isso dentro do período, até março, a gente vai realizando as bancas, acobertar, assim, protegido aí pela resolução do Conselho de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, né? Da resolução emitida, mas a gente já vai fazendo as consultas e a gente prepara, Tiago, também um ofício, a PRPG, pedindo discussão, avaliação, orientação, e aí a Câmara de Normas ou a Câmara de Avaliação, agora eu não tenho certeza qual das duas vai ter que se pronunciar, ou se é a Câmara Curricular, né, sobre o assunto, tá? Se vocês me permitirem, eu gostaria de conduzir desta forma, a menos que tenhamos uma alternativa mais interessante aqui. Tudo bem? De acordo, Amaury. Bom, beleza. Então, Tiago, por favor. Professor, só para confirmar, então, nós podemos continuar utilizando, fazendo da forma como tem sido feita, que é a disponibilização da gravação apenas para o aluno e o orientador. Vocês Exato, né? só Nós não vamos entendi manter isso. modus operandi. Isso, é isso que eu gostaria de saber. Até março de 2022, as bancas que forem realizadas, né, nesse período, ainda. Por quê? Porque essa discussão foi colocada se o modus operandi de não presencial, até quando ele vale. Né? E segundo o professor Márcio, substituindo o professor Carlotti
na pró-reitoria, ele entende que as disciplinas e o modus operandi não presencial, ele vai até o início do próximo semestre letivo, tá? Ano efetivo, ano novo letivo. Então, ele entende que disciplinas, mesmo disciplinas de verão, que são ofertadas em janeiro, por alguns cursos na USP, poderão, né, se apropriar desse modus operandi atual, tá? Então, esse é o meu entendimento. Até março, né, a partir do início do novo ano letivo, a gente volta ao modus operandi, né? Isso deve também ficar muito mais claro, pessoal, na última reunião do Conselho do Conselho de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, né? Que acontece agora em novembro, acho que é a última reunião, tá? E aí eu terei mais informações e vou levar também esses questionamentos na palavra lá, a gente tem a possibilidade já de também pedir esclarecimentos, tá bom? E aí, Tiago, a gente conduz dessa forma, preparar junto com a Cris uma consulta, né, a respeito, né, e também já vamos preparar um ofício aí para a Procuradoria, para a PRPG, pedindo aí uma orientação, tá? Né? Combinado, obrigado. Então, vamos dando andamento, tá bom? Passamos, então, agora para o item 1.2, a gestão do programa de pós-graduação em administração e organizações. Nós temos aqui 3 pedidos de recredenciamento, tá? Recredenciamento da professora Cláudia Passador, né? Todos os 3 com pareceres favoráveis, apreciados pela CCP, aprovados em reuniões de CCP. O recredenciamento da professora Luciana Cesarino e do professor Marcos Fava Neves, tá? Gostaria de colocá-los, a menos que vocês queiram, né, apreciação de algum documento específico, de algum parecer, né? Todos os 3 pareceres passaram pareceristas e foram apreciados e aprovados nas respectivas reuniões, tá? Alguém quer algum esclarecimento específico? Se não, vou pedir aí autorização para a gente colocar os 3 itens em votação. Ok? Bom, aqueles que forem, então, favoráveis à aprovação do recredenciamento dos 3 pedidos do programa do PPGAL, né, permaneça como estão. Votos contrários e abstenções, que abra o microfone e se manifeste. Ok? Passamos, então, para o item 1. Eu quero me abster no caso da Cláudia. Pronto. Perfeito. Ótimo. Registrado. Registrar, então, a abstenção do professor João. Tá? Pessoal, nós estamos apreciando esses itens que já, de um certo modo, é um cumprimento protocolar dentro de ritos, tá? Em bloco, mas caso vocês tenham interesse em esclarecimento, né, de qualquer item, por favor, nos interrompa, peça aí e a gente vai apresentar todos os documentos e esclarecimentos, né, necessários, tá? A gente está fazendo desta forma, como fazemos, professor Tabajara, nas últimas reuniões, a título de celeridade, tá? Desses itens, mas se sentir necessidade de algum esclarecimento, por favor, estamos à disposição. Ok. Passamos para o item 1.4, gestão da pós-graduação do programa em economia. Desculpa, perdão, pulou, é que a minha imagem pulou aqui. De contabilidade, né? O credenciamento do professor Fábio Ricardo Marim, como co-orientador da aluna de mestrado, Georgia Mendes, orientado pelo professor Ricardo Luiz Mendes da Silva, e com parecer aí do relator recomendando do professor Silvio Hiroshi Nakao, aprovado em CCP. Né? Eu só gostaria de dar um destaque de uma situação que acontece lá na Câmara de Avaliação, que, de um certo modo, gera um pouco de constrangimento, porque esses casos, não é o caso aqui, mas é um alerta importante para os coordenadores e para nós que vivenciamos, né? É o seguinte, não tem impedimento nenhum, até hoje é interessante esse caso do professor Ricardo, que é uma orientação para um aluno de mestrado. Antigamente isso não era permitido, hoje já é permitido também, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. O que é recomendado é que esta inclusão dessa parceria, que ela não ocorra, tá, próximo ou após os limites, porque os casos que estão chegando na Câmara de Avaliação estão sendo denegados, tá, gente? Né? Por que se faz isso? Por que se nega? Para evitar oportunismos, né? Chega nos últimos 3 meses, aí aparece, então eles entendem que isso não é adequado. Alguns alegam em alguns recursos, dizem, não, mas só descobrimos que precisava de um co-orientador
lá na qualificação do aluno, já quase próximo do mais da metade do prazo. Então, é sempre importante observarem os prazos regulamentados nos seus respectivos regulamentos aí para a inserção. Não é proibido, não tem nada com isso, só para não gerar lá na frente, porque eu estou vendo que todos os casos que ultrapassam os limites de prazo estão sendo denegados, tá, pessoal? Estão sendo indeferidos mesmo, tá? Ela tem sido bastante rígida nesse aspecto, tá? Eu já tive um aluno na orientação do doutorado, acho que é um trabalho bem interessante, bem produtivo, acho que é uma contribuição muito interessante. Feito essas considerações, o parecer já apresentado pelo Tiago, gostaria de colocar em votação, então, o credenciamento do professor Fábio Marim, tá? Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, que abram o microfone e se manifestem. Ok? Passamos por Eu me abstenho, por favor. Ok, obrigado, Ricardo. É sempre recomendável, né? Porque parte estando relacionada, direta ou indiretamente, seria recomendável a abstenção. Agradeço aí a atenção sua e do professor João nos 2 itens apreciados. Bom, então, nós não temos gestão de itens no item 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Passamos por item de aprovação em blocos 1.8, que é itens para aprovação de bloco de comissões julgadoras, né, aprovadas em CCP. Neste caso, a sugestão da comissão, a julgadora do programa da contabilidade, da aluna Ingrid Alves Araújo, né, o título torna-se pesquisadora, uma conquista simbólica em suas interações com o contexto social. O orientador da aluna é o professor Cláudio Souza Miranda, né? Aprovado ad referendo. Professor Botelho, algum destaque, algum esclarecimento, tendo em vista o ato de ad referendo, né? Caso contrário, vou colocar em apreciação. Não, nenhum destaque, assim, é um caso... Não é um caso trivial, porque houve uma troca de orientação aí bem na etapa final, mas orientação é um relacionamento, né? Então, às vezes acontece aí alguma dificuldade, mas conseguimos contornar isso com a orientação do professor Cláudio. E aí, como o prazo já estava avançado, é uma aluna que ocorreu aí, ela entrou no mestrado no direito, antes de ter terminado aqui, e aí houve uma judicialização para que a USP fizesse a matrícula simultânea nos 2 programas. Então, por isso, a gente está tentando dar uma celeridade até para facilitar o próprio rito de encerrar o mestrado aqui, para ela dar continuidade, que já está matriculada lá, está participando, mas assim, acho que consegue resolver um pouco a questão para a própria USP como um todo. Perfeito. Agradeço aí os esclarecimentos, né? E coloco em apreciação aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, caso alguém não tenha nem mais um destaque ou esclarecimento adicional, né? Permaneça como estão. Ok, aprovado. Passamos, então, para o item 1.9, aprovação também em bloco, referente à ata de defesa com aprovação unânime, né? Na verdade, só vamos referendar, né? A homologação via ad referendo. Claro, se vocês estiverem de acordo, né? Eu imaginei um ad referendo desreferendado, né? Nunca vi isso em nenhuma reunião, mas às vezes aqui a gente passa confirmando os atos, né, específicos, né? No CRAD acontece. Tudo é possível, né, Janaí? Referendando aí a homologação dada de defesa da aluna Lívia Maria Stanzani, orientada pelo professor Silvio, né? A menos que você tenha não tenha relato de nenhuma intercorrência, professor Botelho, podemos, então, colocar em apreciação. Não, acho que não temos nenhuma apreciação. Perfeito, nenhum caso normal aí, tudo bem, tranquilo. Perfeito. Nossa pauta está curta, né? Então acho que é por isso que eu estou pedindo alguns esclarecimentos adicionais. Então, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários, abstenções, que abram o microfone e se manifeste. O item 1.10 refere-se à aprovação em bloco de prorrogação de prazos aprovados. Também vou passar pelos 3 pedidos, tá? Eles estão de acordo, a menos que tenha algum caso de destaque, Tiago.
É o caso do João Lucas, do curso de doutorado do Pepegal, da Lucelma Cunha, da contabilidade, e também a Tatiane Dutra Romano, do programa de contabilidade. Os 3 pedidos estão de acordo, né, com a resolução vigente para as referidas prorrogações. Todos apresentaram, e isso é um critério, pelo menos, eles apresentam uma justificativa. Essa justificativa ela é, de um certo modo, lastreada em conjunto com o orientador, ratificada pelo contador, lastreada não, a palavra inadequada, né? Ratificada pelo seu orientador no processo e apreciada no nível da CPG aqui, que depois é encaminhado para fazer uma última referendo geral global pela PGR, não pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Bom, em votação, item 1.10, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, abram o microfone e se manifestem. Ok? Passamos, então, para o expediente. Vamos já para a ata, depois a gente vai para os comunicados, tá? A ata da última reunião, alguém tem algum comentário? Eu vou me abster da última ata, a professora Janaína que conduziu, em função da minha indisponibilidade, né, em compromissos universitários, estava em 3 bancas de concurso de livre docência na Unicamp, o professor Tabajara foi lá, ele conhece bem o sistema lá também. É bem diferente, né? Dá um choque na gente lá, porque o cara não tem tese, o cara tem um relato de vida. Eu me saí mal aquela vez, viu, Amaury? Eu fui diplomaticamente... Porque, assim, é tão diferente, desculpe o que eu vou dizer, né? Na minha impressão, para baixo o nível de aceitação, que, assim, o candidato que a gente avaliou e aprovou, etc., se fosse aqui na FEA, sequer a inscrição teria sido aceita. Então, assim, mas assim, por mais cuidado que você tome, né, fica patente que você está estranhando e que há uma diferença de rigor muito grande, e o resultado final é que nessa vida eu jamais serei convidado na Unicamp para participar de bancas novamente. Como eu já tinha captado a sua experiência você foi mais preparado, né? Então eu já estava com o espírito mais preparado. Realmente, assim, é o que você colocou, é bem diferente, tá? Muito diferente do que a gente faz aqui. O concurso deles é bem diferente, né? Assim, aí eu já fui, um candidato não passou, mas os outros 3 eram bons candidatos, tinham muito boa produtividade. Um não passou? Não passou. Não, esse não atendia nem os requisitos, imagina, né? Então, assim, era muito, igual você falou, nem inscrição. Mas, assim, tomou vários dias lá, foram 4 candidatos, então eu não tive a oportunidade de estar com vocês aqui na última reunião, tá bom? Gostaria de abster nesta aprovação, Tiago, da ata. Alguém tem algum comentário, viu alguma observação, está de acordo? Amaury, eu tenho que me abster também, porque é a minha primeira reunião, portanto, não participei dessa anterior. Perfeito. Ok? Então, vou colocar em votação a ata da última reunião. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, abram o microfone e se manifeste. Ok? Passamos, então, aos comunicados. Tiago, por favor. Bom, nós já demos as boas-vindas ao professor Tabajara, que vai nos ajudar bastante nos nossos debates, tá? Eu comuniquei, não tive a oportunidade de trazer esse esclarecimento na última reunião, mas eu falei com o professor João, né, por telefone, né, explicando um pouquinho aquele aspecto sobre o número de aumento de orientadores orientados por orientador. Então, eu fiz uma consulta, conversei, né, pessoalmente com o professor Carlotti, né, num momento específico sobre esse aspecto, durante a reunião. Então, foi interessante que outros orientadores, ou outros participantes da sala também, né, se apropriaram desse momento para debater o assunto. E a ideia é a seguinte, né, qual é o grande medo dos programas? Que aquele orientador que tem muita visibilidade, ou seja, o cara tem muitas seguidas, né, muitos seguidores, né, e ele tem, quando ele abre vagas, aparece 20 candidatos, né? Então, há uma tentação para que ele pegue o maior número de candidatos possíveis, dentre os bons candidatos, né? Então, esse é o cuidado que muitos programas têm, tá?
de às vezes, não inchar, de fato, porque é um processo, tá, gente? A ideia que a gente usa lá na contabilidade, né, Botelho, é o 5-3 ou 4-4, né? Que é 3 mestrados e 5 orientados, a gente vai administrando a cota de 8. Você pode aumentar o número de orientados por orientador nesse período agora, em 2022? Pode. Mas ele tem que ser diluído e administrado, esse aumento, ao longo do ciclo. Esse é o entendimento do professor Carlotti sobre isso. Tá? E cada caso é um caso. Tá? Porque se você vai aumentar, porque a gente pode quase lá dobrar o número de orientados, mas aí você vai ter que ficar os outros 3 anos sem receber ninguém, para você reajustar o seu ciclo. Tá? Então, ele disse que é para analisar isso, é que nem tomar com muita parcimônia aí, tá? Com muito cuidado. Não está proibido, é possível fazê-lo, tinha conversado com o professor João, mas cada programa aí faça um acompanhamento desses casos que forem aumentar, dar essa possibilidade, dado a atratividade ser alta, né? Ou esse vácuo que criou aí também, né? Porque muitos orientados pediram prorrogação de prazo, né? Então, é para fazer essa administração, tá, professor João? Foi isso o entendimento que eles têm lá. E não deixar acumular, porque lá na frente a gente nem sabe se CAPES vai existir mais, né? Está tudo confuso demais, judicializado, né? Então, a gente não sabe, mas ele diz, olha, na dúvida, uma das questões que o senhor tinha colocado para a gente era a questão de se teria algum prejuízo no processo de avaliação. Ele diz, olha, o recomendável é que a gente administre isso, é um ciclo regular. Mesmo que eu tenha um aumento agora, mas eu administre isso dentro do ciclo. Tudo bem? Não sei se eu tenho algum comentário. Amaury, eu acho que, como a gente acabou de encerrar um ciclo quadrienal de avaliação, que, aliás, está suspenso, né? Eu acho que nos próximos 4 anos é um período bastante razoável para a gente ajustar essas coisas, né? Ajustar o estoque de pandemia, e acho que as defesas vão acontecer, né, as publicações também. Na verdade, a gente adotou lá na CCP, e a Janaína me corrija se eu estiver errado, né, uma ideia de bom senso, né, professores que, de fato, demonstram uma trajetória de produtividade, capacidade de orientar mais pessoas, outros menos, enfim, a gente está tentando, já que no fim das contas, o pró-reitor acabou dando para a gente uma certa margem de subjetividade de avaliação, né? A gente está tentando fazer isso, obviamente, de maneira coletiva, né? Dentro do colegiado, assim, o que é certo e o que é justo, no fim das contas, é aquilo que é decidido coletivamente. Então, eu acho que está funcionando bem, né? Isso. Espero que seja a mesma impressão da Jana, né? Só para complementar, o que nós decidimos na CCP é avaliar sempre caso a caso. Então, na última reunião nossa, nós abrimos a planilha de orientandos, dos professores, né? Vimos quando vai ter alguma defesa, vimos se o professor está ou não no Minter, que aí ele teria realmente direito a mais algumas vagas. Então, a gente está julgando caso a caso e, como o João falou, né, são 4 anos e até lá a gente consegue, o importante é terminar o quadriênio com os 8, né? Não deixar passar disso. Isso. Entendi. Perfeito. Deixa eu ver aqui, minha tela saiu aqui, só um segundo, deixa eu voltar aqui. Perfeito. Eu acho que ter esse bom senso, né, Botelho, Luciano, na administração aí do fluxo, ele é importante, né? Mas esse é o entendimento, tá? Caso vocês tenham, Botelho. Não, só para compartilhar aí, acho que basicamente na contabilidade você acompanhou isso, quando a gente faz a abertura do edital de mestrado e doutorado, a gente já define a quantidade de vagas por orientador, não que a gente defina no edital, mas a gente define o total e internamente já tem a expectativa de alocação. E também seguimos acho que uma lógica bem parecida aí, né, de fluxo aí da administração, de ver caso a caso com os orientadores. Eu mesmo, por conta desses pedidos de prorrogação de prazo, estourei meu fluxo, né? E aí, por exemplo, eu no meu caso, Marcelo, como orientador, já não estou oferecendo vaga para o ano que vem, nem mestrado e nem doutorado, porque não dou conta, é muito, é muito trabalhoso. Mesmo que você fale assim, não, vou pegar 1, 2 a mais e depois vai diminuindo, a concorrência por tempo do orientador é pesada, mas acho que é muito isso, né? Ter esse bom senso. Perfeito. Mais alguém?
Não? Passamos, então, ao item 3, né, referente a... Acho que ela está até presente aqui, né? Ainda bem que tem um desfecho favorável ao aluno, a sua conclusão, tá, Denise? Né? A Denise recebeu aí né, o direito, né, líquido dela e certo de ser matriculada e considerar os seus respectivos prazos, tá? Eu queria que o Tiago, de um certo modo, pudesse esclarecer, porque ele está mais a par do detalhamento, né? Só para... seja bem-vinda, Denise. A gente espera aí que você tenha sucesso na conclusão do seu trabalho aí, seja, né? Tá bom? Tem aqui o nosso apoio para conduzir aí. Espero aí que você tenha bastante sucesso aí, tá bom? Tiago, tem algum ponto, só de esclarecimento desse item, que possa também ajudar no esclarecimento em relação também ao processo e aos pedidos que a Denise fez? Ela pediu uma reconsideração, por favor, você podia me ajudar nesse ponto? Sim, professor. Houve uma questão sobre o sistema, né, que a Denise, depois que foi feita a rematrícula dela, ela percebeu que tinha uma incorreção no sistema, ela nos alertou, isso foi corrigido já, tá, no sistema Jano, já está tudo resolvido pela PRPG com auxílio da STI de São Paulo, tá? E tem uma questão sobre o cômputo do prazo também, que ela enviou para nós um questionamento sobre o prazo que está cadastrado no sistema JANS, e nós já encaminhamos ao órgão responsável para análise, né, sobre o questionamento, e assim que nós tivermos uma resposta, a gente, né, eu vou entrar em contato com ela para repassar a informação, tá? Então, a gente está nesse ponto, aguardando ainda uma resposta do órgão responsável, tá? É isso. Era só para trazer também esse esclarecimento, Denise. Estamos aqui à disposição, né, dentro do possível, do que cabe a gente tem encaminhado com a maior celeridade possível, e nossos votos aqui, que você, né, aí tenha esse tempo e para desenvolver o seu trabalho e concluir ele aí, né, obtendo o maior sucesso possível, tá bom? Passamos, então, a menos que a Denise ou mais alguém tenha algum comentário, algum esclarecimento, né, que nós não conseguimos fazê-lo a tempo, tá? Passamos, então, para o comunicado número 4. Tem que olhar aqui que é uma lista, mas é rápido, tá? Parecer da CAN sobre a proposta do regulamento de economia. Todavia, não foi incluído na redação. Tiago, mas tudo bem, não tem problema. Eu perdi o time ali. Não foi incluso, né, na avaliação, né, no entendimento dele, né? Tiago, por favor, explique aí, já que eu perdi o time aqui, né? Ajude aí, ajude esse pobre professor. Certo, professor, desculpa, eu abri o documento, né? Mas é esse trecho aqui que estava na pauta, né? Todavia não foi incluída na redação que o depósito deverá ser realizado pelo aluno através do depósito digital no sistema JANOS. Então, Luciana, só para te de esclarecimento, se vocês puderem fazer essa inserção, encaminhar, e eu vou até pedir celeridade, os professores lá da Câmara de Avaliação, da Câmara de Normas, são todos coordenadores de programa, ou já foram, ou são presidentes de CPGs que fazem essa apreciação, tá? Né, a gente tem como pedir para eles a maior celeridade possível para ajustá-los, né? Às vezes, um programa recebe um detalhe ou uma adenda, porque depende do parecerista, né? Como é distribuído inúmeros pareceristas, às vezes tem um parecerista que é mais meticuloso, então ele fica preso a um detalhezinho que coloca, muda uma redação, que é o que basicamente que aconteceu, tá, o Luciano? Se for possível fazer essa inclusão, né, Tiago, a gente vai dar celeridade e eu vou, né, pedir lá para o presidente dar celeridade também, né, tendo em vista que nós estamos com o nosso processo digital bastante encaminhado, né, Tiago? Isso vai ajudar a gente bastante aí no processo. Melhor do que a gente entrar num debate contra o parecerista, entendeu, Luciano? Não, você que errou e não sei o quê, em outros casos vocês decidiram diferente. Eu acho que é tão pouco que a gente pode sanar de uma forma muito rápida, entendeu? Ô, Mauri, isso aí é aquele negócio sem papel, né? Na verdade, assim, a gente colocou uma sugestão que tinha sido do Matheus e a gente não percebeu também que tinha ficado sem esse trecho aí. Foi uma falha, mas eu acho que a gente já
Já arrumou e já passou na nossa CCP, eu acho. Que isso aí já foi passado com essa inclusão aí. E, se eu não me engano, passou até aqui já, na CPG. Agora eu não me recordo, tantos detalhes. Tiago, ajude aí. E foi um erro nosso. Assim, Sim, professor, correto, com licença. O senhor está correto, né? Essa alteração foi aprovada pela CCP, pela CPG e pela congregação, e nós encaminhamos. E, mediante a análise dessa alteração que vocês haviam solicitado, que o parecerista enviou né, o relator fez esse parecer, tá? Então, isso já é um retorno sobre aquela proposta que foi aprovada nas instâncias aqui da FE, encaminhada para análise, tá? eu acho que foram duas, Thiago. Foi uma sem, eu acho que a gente corrigiu e aprovou a outra. Eu estava com essa impressão, Luciano, que a gente não tinha encaminhado. Né? O que a gente tinha encaminhado foi... Tá? Mas vamos verificar. E Selma fazendo um favor, Thiago, para ver. Aí a gente consegue... Mas eu acho que isso aí já foi feito. Eu acho que esse aí é da anterior ainda, que, de fato, tinha ido sem esse... A gente acabou excluindo todo o item e não era para ter excluído. Era para ter excluído só a versão impressa e não a digital. Na verdade, professor, vocês solicitaram realmente a opção da entrega da versão digital, mas isso que o relator, que consta no parecer aqui, é a questão do procedimento, que é um depósito digital através do sistema Janus. É um procedimento novo, houve um treinamento recentemente, eu só não me lembro quando, acho que o Matheus participou, né? E agora a gente vai ter que fazer, eu estou em vias de concluir esse treinamento, mas assim, tem que fazer toda uma parametrização das normas de todos os programas, sabe? É algo que está em andamento, mas o relator já indicou como houve essa inclinação, né, da Pró-Reitoria de que seja utilizado esse depósito digital direto no sistema Janus. Então é isso. Isso. É no sistema Janus que está faltando. Correto, professor. Passa para a Selma, fazendo um favor. Sim, eu já encaminhei. Tá. E a gente, se precisar, a gente faz encaminhamento lá de referendo para dar celeridade. Eu explico, né, que a gente já debateu esse assunto aqui, explicou. Não é um caso que tem implicações que teremos, né, exaustivamente debatido. Tá? É mais um ajuste e adequação para que a gente adote plenamente o processo de depósito digital. Tá? Maravilha. Passamos, então, para o quinto comunicado, disciplinas não presenciais, a possibilidade, né, da realização. Nós tivemos a consulta recentemente do Programa de Economia também, com interesse. A própria Câmara Curricular vai fazer um treinamento explicando o entendimento do que são essas disciplinas, tá? Essas disciplinas, eu vou deixar, basicamente, um aspecto que eu também tenho falado lá na Câmara Curricular, que eu acho que é interessante aqui a gente observar. Primeiro, os programas não são à distância. Nós estamos num momento de excepcionalidade, mas é uma grande oportunidade de você, né, tendo em vista que algumas disciplinas têm esse perfil, elas podem servir para criar conexões em redes internacionais, participação de professores internacionais, redes de pesquisa, disciplinas que podem conectar inúmeros, né, participantes do Brasil como alunos especiais. Então, genuinamente, ela tem uma justificativa, né, que faz jus à sua existência. A verdade é essa. Então, assim, não é transformar os nossos cursos em uma distância, no presencial, mas é uma oportunidade interessante que surgiu. Feito isso, os professores que quiserem transformar suas disciplinas optativas, a recomendação, a princípio, e é muito debatido isso aí, e não tem consenso também, tá, pessoal? Muita gente é contra, muita gente é a favor. Então, a gente está ainda numa situação de transição. Por exemplo, alguns acham que essas disciplinas elas podem precarizar o ensino. Alguns que são mais radicais. Outros entendem que disciplinas obrigatórias, de forma alguma, deveriam ser não presenciais. Tá? Né? E aí, então, a ideia é a seguinte: para redes de pesquisa, internacionalização, disciplinas optativas, onde eu posso trazer alunos especiais, conectar o que é feito nos programas da USP com vários alunos do Brasil inteiro, é uma grande oportunidade. E é assim que eu enxergo também.
né? Eu enxergo que essa é uma grande oportunidade. Qual é o cuidado que nós vamos seguir aqui? As disciplinas são criadas, vai passar por um parecerista, que vai analisar sempre à luz da resolução todos aqueles itens que são requeridos. O professor tem que cumprir e apresentar uma boa justificativa circunstanciada para a sua existência. Feito isso, nós vamos apreciar a disciplina sempre aqui na CPG, porque é onde cabe. Programas 4, 5, 6 e 7 não precisam mandar as disciplinas para a Câmara Curricular. Os programas, se eu não me engano, acho que 3 e 4, tá? Acho que 3 e 4 precisam dessa autorização. Então, nós ganhamos uma autonomia. Então, aí a recomendação é assim, por favor, os presidentes das CPG, junto com os coordenadores, façam com cuidado, né? Façam com responsabilidade. Não vamos transformar, não vamos perder essa oportunidade, tá? E aí, esses são os requisitos que são exigidos, né? Aí, na elaboração. Elas podem ser de 0 a 100%, pode ser híbridas. O que não se quer, gente, é aulas gravadas disponíveis, que o aluno entra, vai lá e fala. Isso ninguém quer. A ideia é que, se você for fazer sua disciplina não presencial, que tem lá o vídeo, a aula ao vivo, a interação. Tem a interação. Outro aspecto importante. O aluno, eu tenho que garantir na FEA um espaço, uma sala, para o aluno que não quiser fazê-la presencial na casa dele, usar equipamentos, eu tenho que garantir acesso a ele. Então, ele vai na FEA, ele vai entrar lá na sala tal, vai estar lá projetado no vídeo, lá com o microfone, ele vai participar da aula lá por aquele ambiente. Então, isso é importante que se garanta nas unidades essa infraestrutura, caso seja necessário. Tá? Então, esse é um cuidado que tem que ter no seu oferecimento. Se um aluno diz, não, eu quero fazê-la, eu não tenho computador em casa, não tenho internet, ele vai ter um lugar lá na FEA, uma sala naquele momento disponível lá, que ele vai interagir nesse sistema aí, muito parecido com o que o professor André, junto com a tecnologia aí da informática e da Fundace, estão propiciando aí para o modelo de aulas híbridas, tá? Então é isso, né? Acho que tem mais alguma coisa, Gustavo? Não, Tiago? Acho que é isso, né? Sobre as disciplinas presenciais. Nós vamos ter um treinamento aí, né, da presidente lá da Câmara Curricular, lá, da presidente da comissão lá, a professora, acho que não é a presidente, é a Cláudia Sucupira e o professor Sérgio, lá do IME, que vão fazer um treinamento, estão fazendo uns vídeos explicando como que nós entendemos o funcionamento, a importância dessas disciplinas. Vamos ver o que temos mais aqui. Já falamos da questão das disciplinas presenciais, consulta aos coordenadores, informamos sobre a prestação de contas. Nós fizemos uma consulta, por quê? Quando a CAPES mudou a figura de responsabilidade pelo dinheiro PROAP para os coordenadores, eu senti que a gente foi um choque, agora o coordenador vai ficar com um cartão, vai fazer o que com esse cartão? A medicina fez uma proposta de ficar com os cartões e vocês, junto com os secretários, fazerem lá o processo de cotação, né? Deu mais liberdade, basicamente, para os programas, observando, é claro, as regras, né, institucionais do processo de compra, né, para gastar esse dinheiro. Normalmente é custeio, esse dinheiro não é capital, né? A maior parte dele é para custeio de áreas, congressos, traduções, né? Até tem capital, né, como a aquisição de computadores e etc. Essa verba do próprio, de cada programa, ela vai ser gerenciada por um cartão numa conta no Banco do Brasil, no qual quem tem a senha são os coordenadores. Então, a gente consultou para saber se está tendo algum processo de orientação de prestação de contas. O professor André, né, nosso diretor, fez uma análise utilizando o GIP, que é o sistema da USP, ou utilizando já o próprio sistema da CAPES. E, a princípio, está evoluindo fortemente para que a gente já faça todo o processo, tá? Nesse sistema da CAPES, onde você vai anexar lá as documentações e tal, e o gerenciamento deste recurso é de responsabilidade, não fomos nós que fizemos isso, foi a CAPES, tá? Passou para os coordenadores, aí o coordenador vai trabalhar com o seu secretário acadêmico de como é que ele vai lidar lá no seu dia a dia. Para isso, nós estamos elaborando um manual de como deve ser feito o procedimento para cada uma daquelas contas, rúbricas, né, professor? Rubricas, eu nunca lembro. Você me confundiu aquele dia, tá, o passador? Né? Rubricas, professor. Rubricas, porque se rúbrica fosse, acento teria. Não teria. E não tem. Eu lembro bem dessa sua fala, entendeu? Então, essas contas que você vai aí despender recursos, nós vamos fazer um manual de orientação nas próximas semanas, aí a diretoria da FEA deve apresentá-los a vocês, tá?
A FEA não vai ficar com as senhas, a diretoria não vai ficar com as senhas, porque é uma questão não é tanto recurso, não é tanta demanda, mas eu entendo, né, às vezes, a preocupação de vocês, né? Mas, João, assim, não foi, não assim, essa culpa você pode colocar em qualquer outro, menos na gente aqui, porque não foi a gente que, né, isso veio de cima para baixo, é um rolo compressor, tá? Eu entendi, Amaury, mas de qualquer maneira você tem outras unidades que têm outro padrão de gestão desses recursos, né? O pessoal da medicina gerencia 120 projetos, tem uma secretaria própria para isso, né? Eles fazem lá um trabalho de gestão, né? Mas aí os coordenadores todos entregam os cartões. Mas apoio à pesquisa trabalha com isso faz tempo, quer dizer, eles têm expertise para isso, poderia estar lá. João, você tocou no ponto, até nós teríamos interesse. O grande problema, João, é a questão da responsabilidade pelas senhas e dos recursos, entendeu? O professor João, o passador, passar a senha e tal. Imagina, né? Se na medicina funciona, por que aqui não funcionaria? Percebe? Não tem sentido você alegar um risco sobre um procedimento que já funciona, né? Eu entendo perfeitamente sua colocação. Eu teria opiniões um pouco, talvez, diferentes, né? Mas, assim, sai um pouco da minha alçada essa análise, entendeu? Quem decidiu foi o diretor? Foi isso? Ele fez uma avaliação, né? De usar o JIP e ficar com as senhas e deixar essa responsabilidade sobre a área da comissão de pesquisa, né? Ele está finalizando o estudo para apresentar para a gente, entendeu? Com o procedimento e tudo. Então, não vou nem aqui antecipar a decisão nenhuma, porque nós fizemos uma reunião prévia, ele está finalizando, e aí ele vai apresentar para a gente a decisão que foi tomada lá. Mas, a princípio, é essa. A gente está caminhando para usar o sistema da própria CAPES mesmo, tá? É isso. Temos mais alguma coisa aqui? Basicamente, só divulgando, infelizmente, nós não fomos ganhadores do Prêmio de Destaque TES USP, mas agradecer todos os participantes, alunos e destaques da nossa unidade. Sempre importante essa participação, essa visibilidade que é dada aos trabalhos, né? Temos aí, então, aí o link, né, dos trabalhos ganhadores, eu não me recordo quais são, tá? Mas estão aí o link E agradecer vocês aí pelo empenho dos seus alunos de ter participado do processo, tá bom? Aí, comenta um pouquinho para nós aí, tá? Esses são aí a lista que está no Diário Oficial dos ganhadores do prêmio. Não vou passar por todos, não, porque são muitas áreas. Da fé, deixa eu ver da fé, né? Aquela coisa é o seguinte, a gente olha o vizinho mais próximo, só um pouquinho mais, Tiago, só para a gente ver lá. Né? Fatores contribuintes para o desempenho em projetos de desenvolvimento de produtos, casos de medicamentos genéricos, programa da FEA, né? Recebeu menção honrosa, tá? Também temos aqui ensaios sobre a expansão da Igreja Universal no Reino de Deus no Brasil, né? Do programa de economia. Não, João, por favor, se segure. Eu vou chamar os arautos. Essa história de prêmio sempre é uma coisa tão controversa, né? Mas é muito difícil, é muito plural. Eu participei da eleição dos vídeos, né? Lá, dos trabalhos que gravavam aquele vídeo e tal. Os que eu gostei, ninguém gostou, entendeu? Eu não entendo nada de pesquisa em vídeo, tá bom? Mas era isso. Palavras aos membros. Temos mais alguma pauta suplementar? Não temos, né, Tiago? Você não me falou nada, eu já toquei direto. Tá certo, professor, tudo certo. Palavra aos membros. Está aberto aos membros. Não temos palavra aos membros? Então, vou agradecer aqui a presença de todos, agradecer mais uma vez a presença do professor Tabajara, seja muito bem-vindo, né? Nossas reuniões elas vão tentar a maior celeridade possível, professor Tabajara, tá? Atacando sempre na discussão dos pontos que são cruciais, né? A gente trata esses casos mais protocolares, a menos que tenha alguma intercorrência, tá? Esse é o modus operandi que a gente tenha trabalhado aqui. Excelente. Não havendo nenhum mais comentário, e estou sempre aberto aí às demandas, o pessoal vai me mandando as demandas para o Tiago, a gente vai atendendo sempre na medida do possível, o mais rápido possível, alunos, professores, técnicos, todos que, né, necessitarem aí de ajuda, a gente está sempre disponível. Por favor, precisando, pode me ligar, liga para o Tiago, a gente vai tentando resolver aí, e para dar celeridade ao nosso programa, que tem funcionado muito bem.
Agradeço a vocês, desejo uma boa semana, boa tarde a todos, né? Nos vemos em breve. Abraço. Abraços. Tchau para todo mundo. Valeu, abraço. Tchau, tchau para todos. Uma boa tarde. A Mauri e Thiago precisa que fique aqui um pouquinho, não? Fica aí um minuto. Então, só para a gravação, né?